E é aqui que mora o X de toda a questão. Agora sim a gente vai falar do que faz a guitarra sumir ou aparecer na mixagem, que é essa região aqui. Quando eu abaixo essa região aqui, a guitarra praticamente some. E aí, rapaziada, seja bem-vindo aqui, ó, mais um vídeo aí, ó, começando aí, ó. Hoje a última vez eu não tá aqui, hein, mas mano, vamos falar aqui, ó, sobre esse assunto que acontece muito, ocorre muito aí, ó, de timbre sumindo na mixagem. O que eu, Joe, gosto de fazer pro meu timbre não ficar sumindo no meio da mix. Mas aqui, ó, no link da descrição, vou deixar aqui pra você a minha comunidade gratuita, tá bom? Lá a galera tá se ajudando demais. Inclusive, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, tem gente mandando mensagem lá. Tem gente entrando aqui todo dia, todo mundo tá se ajudando ali, principalmente quando o assunto é timbre. E o principal de todos, ele não pode faltar, o MVP, Jesus, tá bom? Então a gente tá sempre falando de Jesus lá também. Entra lá, você vai ser muito bem-vindo. Tô sempre enviando umas capturas lá, tô enviando uns presets muito massa. A galera também tá sempre enviando alguma coisa lá. Então, aqui no link da descrição ou nos comentários fixados lá embaixo, você vai ter acesso aí à comunidade gratuita, fechou? Eu chegava em algumas igrejas pra fazer agenda, fazer administração, e eu sempre ouvia muito da galera: pô, Joe, seu timbre é muito massa, seu timbre é muito bom, seu timbre tá agregando bem na mix, tá casando bem com o que a música tá pedindo. O que você faz aí? Como é que você ajusta essa parte, principalmente a parte de equalização? Então vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço, como que eu penso. Chega de enrolação aí, mano. Só pra gente parar de enrolar, se inscreve aí, hein? Se você não se inscrever, fi, é porque o último aviso não tá aqui, mano, senão vocês iam ver. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui, que faz a sua guitarra sumir no meio da mix, frequências. A gente vai falar, então, primeiro ponto, frequências. Pra quem não sabe, todo instrumento ele soa por frequência. E todo instrumento tem frequências quando o cara toca, independente do instrumento que seja, até bateria. Quando o cara toca, vaza a frequência. Então, para dar um exemplo para vocês, estou mostrando aqui nesse gráfico. Vou tentar colocar o gráfico aqui em algum lugar. Acho que vou tentar colocar aqui, ó. Aqui, ó. É isso mesmo, ó. Vou colocar o gráfico aqui, ó. Aqui é o seguinte. Aqui, nesse equalizador, vai aparecer o seguinte. Da região de 125 Hz ali até... de 20 Hz até uns 120 Hz ali, mais ou menos. Em torno disso, fica o bumbo e fica baixo. Essa região é a região onde a guitarra, ela nem soa. Essa região onde a guitarra só vai soar como sujeira. Como assim sujeira, Joe? Porque a guitarra, ela existe essa parte aqui, ó, que é 125 Hz. Eu vou aumentar essa frequência aqui para vocês conseguirem ouvir e ter percepção. Ele é... Nossa, que clipada que deu. Mas olha como ele é gordo. Dá pra me tocar um baixo se eu colocar no captador aqui do braço. Tá, poxa, mano. Oh. Mano, deixa eu abaixar isso aqui. Eu vou cortar, na verdade, pra vocês sentirem a diferença que faz. Vou colocar bastante. Não é possível aqui que vai ficar clipando aqui. Cê é louco, mano. Olha isso aqui, eu tô tocando guitarra, parece que eu tô tocando baixo. Então, essa região aqui é a frequência do baixo, é a frequência do bumbo. Eu não gosto de deixar minha guitarra soando nessa região, por isso que eu já venho cortando essa região aqui, justamente para ela não embolar com o baixo nem com o bumbo da bateria. A sua guitarra, ela, se estiver soando nessa frequência aqui, ela vai sair no sub. Então é bom que você corte essa região aqui justamente para ela não ficar embolando. Então 125 Hz, região de grave, de bumbo e baixo. Corta isso aqui, mas não corta tudo, para sua guitarra não ficar magrela, sem corpo nenhum, tá bom? Aqui a gente vai para 400 Hz e sem sombra de dúvida. Vamos logo ouvir esses 400 Hz. Essa frequência aqui eu também gosto muito de cortar, mas tendo em vista que eu uso um captador humbucker, então ele já é encorpado, tá? Então se eu ficar colocando muitas frequências graves no meu som e deixando muitas frequências graves, naturalmente ele vai embolar. Então esse daqui é o meu contexto. Qualquer igreja que eu já fui tocar, eu tive esse problema de grave da guitarra, então eu tenho sempre que ficar cortando para mim não ter esse tipo de problema em nenhum lugar, principalmente na mix. Então, essas frequências de 400 Hz eu também não gosto muito dela, então...
acaba que é uma das frequências que eu corto também aqui. Depois aqui no 800 Hz, aqui é a região de... aqui é essa região que eu também não gosto não, sendo bem sincero. É mais fácil do que eu ficar falando, é melhor ficar aumentando aqui e tocando pra vocês terem a percepção no ouvido de vocês. E depois vocês tiram suas próprias conclusões. Eu não gosto dessa frequência aqui, não... Ela deixa a guitarra meio... não curto, mano, não curto. Vou cortar tudo aqui pra você ver como quando eu corto também eu sinto muita falta. Eu sinto muitos graves. Mas não sinto o médio que ele me dá, que é aquele molhadinho. Essa região aqui que vai deixar o seu som... Vou colocar em... É isso aí. Essa frequência aqui eu não gosto de passar aqui de 6. Essa região aqui ela já faz a guitarra furar um pouquinho a mix, porque é região média. A guitarra é um instrumento que soa frequências muito médias, então... E é aqui que mora o X de toda a questão. Agora sim a gente vai falar do que faz a guitarra sumir ou aparecer na mixagem, que é essa região aqui. Quando eu abaixo essa região aqui, a guitarra praticamente some. Isso aqui só vai aparecer no PA se você aumentar muito o ganho da sua guitarra lá na mesa. Quando eu corto tudo, a guitarra ele simplesmente some, mas quando eu aumento demais, ele fica irritante, aquele médio que incomoda o ouvido. Mas vai de gosto, talvez a música realmente precise desse médio aqui bem saturado. Pode acontecer, eu já vi. Mas eu não gosto de deixar tão grande assim, então... Pra minha guitarra não ficar chata de se ouvir, aquele negócio médio que incomoda o ouvido. Então acaba que eu abaixo aqui o suficiente pra ela furar a mixagem, aparecer no PA e ao mesmo tempo soar aquele... soar cremoso. Lá ele... E aqui é a região que faz a nossa guitarra soar abelhuda. Se eu cortar muito ela, é como se fosse a nossa voz, essa região aqui. Se eu cortar muito essa frequência aqui, a minha voz ela fica meio que abafada assim, ó, meio que sem... Parece que não tem definição a minha voz. Então, essa região aqui é a região que faz a guitarra ter definição. Mas se não timbrar essa parte aqui com cuidado, ela fica abelhuda. Vou mostrar aqui pra vocês na prática. Exatamente do jeito que eu falei, ela fica meio que parecendo que é aquele... Ainda mais porque eu tô com meus médios aqui bem atenuados, então ele fica com esse som de lata, de... O que eu faço? Se eu aumentar muito, minha guitarra acaba ficando muito abelhuda, muito estridente. Mas pode ser que a música precise disso, sempre. Sempre vai ter essa parada, então depende do contexto da música e do lugar que você está tocando. Mas aqui no meu fone, eu timbrando minha guitarra sozinho, quando eu preciso de um padrão, é esse padrão aqui que eu sigo. Vou até para baixar um pouquinho mais aqui. Então, rapaziada, para mostrar para vocês aqui na prática o que faz um timbre furar na mix. A forma como você toca, a forma como você equaliza o seu instrumento, que como eu acabei de mostrar aqui, o equalizador ele é um dos principais fatores para sua guitarra furar na mix. Então, a forma como você toca, o equalizador que você está utilizando e, obviamente, o volume, né? Se você não cuidar do volume da sua guitarra, ela não fura a mix nunca, tá bom? Então, e o quarto ponto, que eu acho que esse aqui é importante, hein? Seja amigo do técnico da sua igreja, de onde você for tocar. Independente do que aconteça, irmão, seja amigo, dá algum jeito de virar amigo do técnico. Principalmente se você não conheceu ele, nunca viu ele na vida, dá um jeito de virar amigo desse cara, porque é ele que manda no seu som, é ele que manda em tudo que você tá mandando pra ele. Então,
O certo é ele não mexer em nada na sua equalização, nem no seu instrumento, nem nada. Porque justamente você já está deixando o seu som pronto para enviar para o técnico da sua igreja, para o técnico do seu ministério, do técnico que você tem que tocar. Então, o certo é que ele não mexa em nada. Então, tendo em vista que ele não vai mexer em nada, mesmo assim é bom você ser amigo do cara, que às vezes o cara dá uns gás, ele quer... Mas, rapaziada, é isso aqui, ó. É isso daqui. Vai ser um dos pontos que vai fazer a sua guitarra furar na mix. Ah, Joe, é só mexer no equalizador agora que minha guitarra vai parar de furar, de sumir no meio da mixagem. Calma. O equalizador, ele é... Eu digo que ele é 50% a 55%. Pro seu timbre parar de sumir na mixagem. Só de você ajustar isso daqui, seu timbre ele vai parar de sumir na mix, vai parar. Só que aí a questão é, pode ser que seu timbre até pare de sumir na mix agora, mas a questão é, será que ele vai parar de sumir e continuar aparecendo na mix só que com um timbre ruim? Ou será que ele vai furar a mix e ao mesmo tempo com um timbre muito bom? Entende onde que eu quero chegar? Então, rapaziada, isso daqui eu mostrei só 50% do que vai fazer sua guitarra furar aqui na mix, porque depende de muita coisa, depende do contexto do lugar que você está tocando, depende da música que você está tocando. Às vezes a música que você está tocando nem pede guitarra tanto assim, então depende da música, depende do IR que você está utilizando, depende do amplificador, se é captura NAND. É isso aí, rapaziada. Se inscreve, mano, aqui eu vou ter que falar, aqui eu vou ter que ser sincero, eu vou ter que abrir aqui. Se inscreve no canal aqui embaixo que eu pretendo trazer muita coisa aqui que envolve e engloba todo esse mundo, principalmente do worship, porque é um mundo que existe tanto efeito, a música, as guitarras hoje de worship, ela precisa de tanto cuidado, tanto zelo ali com o timbre. Então eu pretendo trazer muita coisa aqui, principalmente para worship, tá bom? Então mesmo que você queira aprender guitarra rock, distorção, timbre soando abelhudo, quero resolver de algum jeito, não consigo, se inscreve aqui no canal. É nóis, hein? Se inscreve aí, pai!